No final de 2022, começou a revolução da inteligência artificial. A OpenAI disponibilizou o famoso ChatGPT, sua inteligência artificial, para o mundo inteiro. Em apenas 5 dias, conseguiu bater a marca de mais de 1 milhão de usuários. Esse é o começo de uma nova era, uma revolução que talvez seja maior do que a internet foi pra gente até hoje. Então, eu resolvi testar o poder do ChatGPT eu mesmo. Se você nunca usou o ChatGPT e não tem ideia de como é que é isso, o ChatGPT nada mais é do que um site com um chatzinho em que você vai conversar com a inteligência artificial para perguntar qualquer coisa sobre qualquer assunto. E você pode fazer isso na versão gratuita e na versão paga. A diferença é a versão paga, ela tem um poder computacional muito maior e a capacidade de resposta e processamento é infinitamente superior. Então eu passei meu cartão de crédito para fazer a assinatura desse negócio e ver o que o ChatGPT realmente é capaz de fazer. E como muitas pessoas, eu comecei meio na raça. Eu comecei fazendo perguntas aleatórias sobre temas de tudo quanto é tipo e ver o que saía dali. E realmente, quando você compara as respostas que saem do ChatGPT com os chatbots que a gente está acostumado a ver nos aplicativos que você usa por aí, a diferença é estupidamente grande. Não vou dizer que parece que é uma pessoa conversando com você, mas a qualidade das respostas é estupidamente maior. Mas ainda assim, eu tenho que reconhecer que quando você simplesmente faz perguntas aleatórias para o ChatGPT, ele não te dá exatamente as respostas que você esperava. Às vezes sai de um tom diferente, às vezes sai num formato diferente. E não demorou para me dar conta de que para eu ter as respostas que eu queria, eu precisava aprender a perguntar melhor. E que o nome desse troço é engenharia de prompt. É a sua capacidade de estruturar instruções para a sua inteligência artificial de uma forma que ela vai te dar a resposta que você espera. Quando você vai para engenharia de prompt, você vai encontrar uma cacetada de modelos, sugestões e recomendações pela internet. Alguns deles são mais completos, alguns deles são mais simples, enfim. Teste vários e encontre o que faz mais sentido para você. O modelo que eu pessoalmente estava usando consistia em um verbo imperativo, que é algo como criar, listar, fazer, o formato e o tamanho e o objetivo que eu tenho, as restrições que eu espero receber no output, o tom de voz, a audiência e outras restrições. Eu poderia dizer, por exemplo, crie um plano de treino para mim, um homem de 32 anos, com o objetivo de ganhar 5 kg de massa muscular ao longo dos próximos 6 meses. A sua resposta deve ter uma lista de treino semanal, incluindo a descrição do exercício, o tempo de duração, as cargas e tudo mais. Esse tipo de prompt vai me dar uma resposta muito mais precisa frente ao que eu quero, versus se eu simplesmente falar, faz um plano de exercício aí para mim. E muito embora esse tipo de abordagem tenha melhorado as respostas que eu tinha interagindo com a inteligência artificial, não demorou para eu perceber que às vezes saíam umas respostas meio esquisitas, umas respostas meio nada a ver com o que eu estava perguntando. E eu descobri que o nome disso são alucinações, que é quando a inteligência artificial te dá uma resposta que não parece fazer muito sentido dado o que você perguntou. Existem muitas razões pelas quais alucinações acontecem, e uma das razões mais observadas do ChatGPT é quando você mistura vários assuntos dentro do mesmo chat. É como se você estivesse conversando com várias pessoas ao mesmo tempo e ele se confunde e começa a te dar respostas que não são ideais. Pesquisando um pouco sobre como solucionar esse problema, eu encontrei uma solução muito engenhosa em um perfil no Instagram. Ele sugeria que eu usasse o próprio ChatGPT para instruir outros chats em assumir uma certa persona para me ajudar. Então, eu criava com um prompt inicial um criador e treinador de linhas de ChatGPT para me ajudar a ter personas próprias. E com isso eu tinha como se fosse um exército de ChatGPT listado por assunto. E isso foi muito interessante. Eu criei um ChatGPT para me ajudar a criar drinks e testar diferentes receitas, que funcionou muito bem e fez drinks maravilhosos. Eu criei um ChatGPT para me ajudar a ter ideias de atividades montessorianas para brincar com os meus filhos. Eu criei um ChatGPT para me ajudar a pensar em metáforas inusitadas que nem sempre são fáceis de ser pensadas. E com isso eu comecei a ter uma qualidade de resposta e precisão muito superior ao que eu imaginava que eu teria. E o ChatGPT inegavelmente se mostrou uma ferramenta absolutamente surpreendente. Mas, apesar de surpreendente, ele também se mostrou uma ferramenta perigosa. Porque no final das contas eu me dei conta de que no estado atual o ChatGPT é como se fosse um estagiário. Ele pode ser um estagiário bom, ele pode ser um estagiário ruim dependendo de como você instrui ele, mas ele continua sendo um estagiário. Você não deixaria um estagiário ser responsável pela sua empresa, você não deixaria um estagiário ser responsável pela sua saúde, e é um pouco aí que está o problema. O ChatGPT, pela forma como ele interage com a gente no chat,
dá uma certa ilusão de que as respostas que estão saindo dali são sempre muito boas. E, obviamente, isso não é o caso. Você precisa ser capaz de avaliar a qualidade das respostas que você tem para conseguir extrair o melhor dele. E esse é o grande problema. Quando você começa a entrar em assuntos e terrenos que são mais complexos, que você não domina, que você não consegue avaliar, e você simplesmente seguir o que o ChatGPT está te dizendo, você pode estar fazendo uma grande de uma cagada. Essa nossa incapacidade de avaliar as respostas e instruções que a inteligência artificial nos dá é talvez o grande gargalo que existe hoje na inteligência artificial, e talvez vai ser por um bom tempo ainda. A grande oportunidade é você simplificar uma série de trabalhos que talvez fossem um pouco mais manuais, que você domina minimamente, que vão te ajudar a ter muito mais velocidade e muito mais eficácia. Mas no fim do dia, a qualidade do ChatGPT ainda será diretamente proporcional à sua capacidade de conduzir. E talvez você esteja se perguntando, pô André, mas então como é que eu vou fazer para aprender esse negócio? Bom, aí o melhor jeito de você fazer isso é usando os princípios da ultraaprendizagem. Se você não tem ideia do que eu estou falando, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que você vai entender como aprender a aprender.